A minha apresentação pretende expor a visão da família numa perspectiva sistémica, em que cada elemento influencia o outro e é influenciado por ele e o todo e vice-versa, e sofre paralelamente influências do exterior e do meio. Esta perspectiva é, do meu ponto de vista, enriquecida pela perspectiva transpessoal e espero enriquecer-vos a todos com a possibilidade desta reflexão da família, seja ela qual for. Então, este autor diz que a família é um sistema de interação que supera e articula dentro dela os vários componentes individuais. Já em 1965, o autor Jackson alertava para o risco de nós não reduzirmos a família à soma dos seus elementos, pois o todo é mais do que a soma das suas partes. É, portanto, um sistema dentro de sistemas, e só explorando as relações interpessoais e as normas que os regulam é possível compreender os seus membros. Maria Oliveira Dias, num artigo de 2011, sublinha que a família é um sistema e, ao mesmo tempo, um processo de interação e integração dos seus membros, onde a comunicação estabelece o elo de comunicação entre eles. É um sistema aberto, porque nós estabelecemos trocas com o exterior. Dele recebemos também influências, não é? Ao mesmo tempo que o vamos influenciando. Nada acontece isoladamente. E qualquer coisa que afete um dos componentes, afeta todos os outros. Esta é a perspectiva dos sistemas. A família é, desta forma, um espaço privilegiado para a elaboração de aprendizagens de dimensão significativa. Ou seja, qualquer alteração causa impacto sobre todos os outros membros desse sistema. Com exceção daquelas funções que estamos mais habituados a ouvir e a experimentar da família, que a família tem a função de sociabilizar, do afeto, da segurança, da educação, eu achei muito interessante aquelas que Alírio Cerqueira Filho, no livro que eu recomendo que vocês leiam, que é a Saúde das Relações Familiares, ele diz que a família tem a função de colaboradora com Deus, para nós aprendermos a amar-nos como irmãos na humanidade. É sabido que trazemos para a terrestre desafetos do passado, ou questões até mais subtis que precisam ser limadas, exatamente para exercitarmos esse amor, que é outra das funções da família. Na infância, principalmente, o pai e a mãe representam a omnipotência de Deus, dado o nosso poder e a influência que os pais exercem sobre os filhos, porque sem esses cuidados eles não sobreviveriam, como acontece com outras espécies de animais. Então, a vida familiar é um laboratório divino, indispensável à nossa evolução. É lá que nós vamos limar as nossas imperfeições. Temos a família representada na imagem, temos o boneco articulado, que é a pessoa, que recebe influências da família, que podem ser positivas ou negativas, através destas setas bidirecionais que está a vermelho, a lilás e a verde. Então, esses estímulos produzem os arquivos mentais representados pelos esquemas cognitivos e são formados a partir das mais variadas experiências, tanto terrestres como reencarnatórias. E a experiência gera cognição. Portanto, os esquemas cognitivos produzem pensamentos que conduzem a vida do indivíduo e, dependendo da sua intensidade, podem transformar-se em crenças ou os chamados pensamentos automáticos, que se fixam na nossa mente e até são reforçados pela nossa voz interior, que os vai validando. Então, as nossas crenças geram depois sentimentos e emoções que, por sua vez, geram comportamentos e que depois geram atitudes. E esses resultados depois vão reforçar as nossas crenças e vão reforçar a forma como nós agimos no mundo. E este pode ser um ciclo virtuoso, se os estímulos forem positivos, mas também pode ser um ciclo vicioso, se esses estímulos forem negativos. Vou ler-vos uma pequena história. Certo dia, Thomas Edison chegou a casa com um bilhete para a sua mãe dizendo: "O meu professor deu-me este papel para entregar apenas assim, mamã." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler o bilhete. Resolveu ler em voz alta para ele. E dizia assim: "Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores ao seu nível.
Por favor, ensine você mesma. Muitos anos depois, Thomas Edison tornou-se um dos maiores génios do século, tendo inventado a lâmpada. Após a morte da sua mãe, enquanto remexia numas gavetas, viu um papel dobrado num canto. Para sua surpresa, era aquele bilhete que o professor lhe tinha enviado. Porém, o conteúdo era diferente do que ela lhe tinha lido anos atrás. Dizia assim: o seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à escola. Edison chorou durante horas. Acabou por escrever no seu diário: Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças a uma mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Isto para transmitir a ideia do quanto é poderoso aquilo que nos dizem e se torna a nossa voz interior, a nossa intuição, os nossos pensamentos, que estão na base dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e que compõem de uma forma mais estruturada o nosso sistema de crenças. Aquilo em que acreditamos, aquilo que nos baseamos para perceber o mundo, para tomar decisões. Agora eu pergunto, que seria de Thomas Edison se a mãe lhe tivesse lido o bilhete original? O conhecimento que as observações de Ferreira, já em 1963, adquiriu no seu atendimento clínico, levaram-no a concluir que o mito familiar é um sistema de crenças que diz respeito aos membros de uma família, seus papéis e suas atribuições, em suas transações recíprocas. É constituído de convicções compartilhadas e aceites, e muitas vezes irreais, e é exatamente dessas que nós vamos falar aqui, que seria algo como sagrado ou tabu, e que mantêm até uma pseudo-realidade. Têm a característica de serem transgeracionais, porque passam de geração para geração, como produção do imaginário coletivo, e que podem ser criadores, se forem ajustados, funcionais, agradáveis, mas que também podem ser altamente destruidores, se forem rígidos, se forem disfuncionais, desadaptados, desagradáveis ou negativos. Então vamos começar pelo primeiro mito. O mito de amar todos os filhos de forma igual. Temos de forma muito comum padrões rígidos de como cada elemento da família se deve comportar, herdados ou adquiridos, de como a mãe se deve comportar em relação aos filhos, como os filhos se devem comportar em relação à mãe, como os pais ou os avós se devem comportar em relação a... Não é? Temos esses mitos muito enraizados na nossa consciência. Se a regra num planeta de provas e expiações é exercitar e aprender a amar-nos como irmãos, como podemos amar os afetos e os desafetos da mesma forma? Não é? Simular a verdade para nos adequarmos ao sistema de crenças que temos faz com que mintamos aos outros e até a nós próprios. Mas assim só adia a nossa oportunidade de limar as nossas imperfeições. Porque nós não amamos os nossos filhos da mesma forma. Nós amamos-los de forma diferente, porque eles também são diferentes. E como eles têm linguagens de amor diferente, nós amamos com uma linguagem diferente. E, portanto, se nós dissermos, ou se algum filho disser que mas tu dás mais... eu sinto que dás mais atenção ao meu irmão, sinto que gostas mais dele. É comum, não é? Ouvirmos dessas coisas. E nós mentimos. Não, eu amo da mesma maneira. Não é? E essa verdade, se nós dissermos de facto que podemos amá-los de forma diferente, também estamos-nos a libertar para a verdade. E uma narrativa possível poderia ser assim: filho, estamos com dificuldades em aproximar-nos, mas sinto que não é por acaso, mas porque temos que nos libertar desta dificuldade, juntos. Então, tu ajudando-me a mim, eu ajudando-te a ti, podemos crescer e essa diferença pode deixar de existir. O facto de assumirmos a verdade não significa que a vamos dizer assim a sangue frio, sem compaixão ou gentileza, mas pode ser refletida como ótima oportunidade de crescimento e comprometimento com o exercício de amor. Os Nossos Filhos São Espíritos é um extraordinário livro de Hermínio Correia de Miranda, que a quem não leu, eu aconselho assim vivamente a ler. Então ele traz assim algumas reflexões e eu trouxe algumas conclusões. E ele diz que os pais produzem apenas o corpo, não o espírito dos filhos.
até porque ele é pré-existente, já existiu e vai existir outras vezes. E que as leis divinas são educativas e não são punitivas, portanto sempre oferecem oportunidade de resgate e reajuste, à medida do que a pessoa consegue suportar. E que morrer é bom, nascer é que não é nada interessante, segundo relatos em investigações científicas sobre o tema. Então, 87% dos casos de Helen Weinbach, que ela fez uma investigação, e que vamos falar já a seguir um bocadinho, todos eles dizem, 87% dos casos dizem que conhecem os pais, parentes ou amigos já de vidas anteriores. E, portanto, a criança é um ser espiritual adulto, experiente, mas que já está envolvido em deliberado projeto de vida. Portanto, já existiu, está a existir, está a aperfeiçoar-se. E que vêm com uma mensagem, que é aprender a doar o amor. A doutora Helena, que é psicóloga investigadora e autora do livro Revivendo Vidas Passadas, Evidências sobre Hipnose, elaborou uma pesquisa que durou 10 anos, utilizando mais de 1.200 pessoas que, submetidas à regressão hipnótica sobre o motivo pelo qual reencarnaram, produziu 1.100 relatos, nos quais trouxeram uma infinidade de dados que evidenciaram que realmente nós vivemos várias vezes. Só para terem uma noção exata do que a experiência que ela desenvolveu, ela fazia uma série de perguntas para depois poder investigar e comprovar a veracidade desses relatos, porque ela era cética quanto ao facto de vivermos várias vezes. Então ela fazia perguntas da cor da pele, do cabelo, comida, porque é mais característico de épocas e lugares, não é? Utensílios domésticos, talheres, dinheiro, arquitetura, vestuário, e depois ia confirmar se os relatos que eles estavam a dizer se eram verdadeiros, se aquilo coincidia, para ele perceber qual era a veracidade. Uma das conclusões mais significativas da sua experiência centra-se no motivo pelo qual estavam a nascer. Ela fazia uma série de perguntas, eu só trouxe uma e um bocadinho, mas ela fazia uma série de perguntas, e uma delas era: qual o seu objetivo nesta vida? Então alguns diziam: muitos fardos para resolver. Preciso aprender a amar e a doar-me a toda a minha família. Oferecer mais amor, mais completa e desprendidamente. Portanto, minha mãe foi minha irmã, meu pai foi o meu filho antes. Ou seja, 28% dos sujeitos da investigação dela tinham a consciência de que tinham alguns uma mensagem para transmitir à humanidade. Mas a tónica é inquestionável. Estamos cá para aprender ou reaprender, mas que o objetivo é evoluir, é nós evoluirmos através do amor fraterno. Outro mito muito comum na nossa sociedade e na nossa consciência é de que temos o dever moral de cuidar dos nossos pais. E, na verdade, quando há afetividade, a missão é encarada com amor e plena aceitação. A questão problematiza quando a afetividade é escassa e a obrigação se impõe como martírio, não é? O martírio gera relações doentias, vinculações negativas, ansiedade de consciência. Portanto, impõe-se como mito na medida que envolve todos e a obrigação. Porque somos convidados pela vida a desenvolver o amor, exercitando a renúncia a uma família feliz, praticando a autoconsciência. Porquê é que eu tenho esta família? Que ensinamentos é que esta família me quer dar? E se eu tiver a consciência de que é a família ideal para eu crescer, então eu estou na família certa. Sim? Então uma narrativa possível podia ser: estou consciente de que algum motivo existe para esta relação desafiadora com a minha mãe ou pai, por exemplo, e posso fazer a minha parte para que essa relação, apesar da limitação, seja saudável. Apesar da infelicidade plantada no passado, é possível ter a felicidade da consciência tranquila. Outro mito é o mito da obrigação de conviver para manter a harmonia familiar. Ou seja, de que todos os filhos têm a obrigação de visitar os pais para que a família se mantenha unida. Apesar da intenção estar certa, a obrigação torna inadequado o ato, pois não se desenvolve uma relação saudável por obrigação. Quando a pessoa não se acomoda a esse padrão, então age num movimento de indiferença e isolamento. Não quer saber dessa família, não vou nem visitar. Apesar da intenção de afastamento pretender a nossa autopreservação, porque
porque me faz mal, porque me torna mais doente, ela gera rompimento dos laços familiares, rompendo a possibilidade de nós exercitarmos o amor para evoluirmos nesta experiência terrestre. Quando a pessoa se acomoda a esse padrão e age num movimento de obrigação, vive uma relação falseada, apesar da intenção positiva de conviver, mesmo que eu faz de conta. Tanto no movimento da indiferença como na da acomodação, estamos só a adiar o compromisso de convivência familiar que necessitamos para a nossa evolução. Portanto, transformar a disfunção através da verdade, mas há uma pergunta importantíssima. É que nós às vezes queremos que a nossa família seja perfeita, mas não fazemos a nossa parte. Então a pergunta é: quero realmente me mudar? Quero fazer parte dessa mudança? Okay? Porque nós sabemos pela teoria geral dos sistemas que se eu mudo, eu influencio o outro a mudar, eu motivo o outro também a mudar. Sim? Então, dentro de uma narrativa possível, poderia ser: dentro das minhas possibilidades de agora, posso esforçar-me para conviver com a família com a qual tenho tanto para aprender. Apesar das limitações, estou de coração aberto para esse desafio. O mito de que para que haja uma relação familiar harmoniosa é preciso aceitar tudo o que os familiares fazem. Ao construir o amor por obrigação, desenvolvemos o pseudo-amor. Forçar a convivência gera martírio. A pessoa que se autoanula, que se autodesrespeita, anula o seu ser e as suas vontades. Pseudo-aceitando uma situação que a martiriza, mas que nada tem a ver com a aceitação. Portanto, assumir a verdade liberta e a manutenção de estruturas familiares doentias escraviza. Portanto, a verdade liberta-nos de modelos equivocados que trazemos por tradição. Pensemos nesta metáfora do presente envenenado para lidar com familiares provocadores, difíceis, violentos, etc. Vamos imaginar que esse familiar violento nos quer oferecer um presente envenenado, como metáfora das suas atitudes violentas. Mas esse presente é-nos oferecido num embrulho muito bonito, com um lacinho muito elegante. Nós percebemos que o presente está alterado. Percebemos que ele é veneno. O que é que normalmente nós fazemos? Sabem a resposta? Normalmente nós aceitamos. Aceitamos e dizemos assim: como pudeste fazer isto comigo, coitadinha de mim, olhem só o que me fizeram, eu não mereço esta família, e foi-me dar um presente envenenado. Mas se nós não aceitarmos o presente, de quem é que ele continua a ser? De quem nos ofereceu. É como no CTT, não é? Se nós não recebermos a encomenda, ela volta para o remetente. E, portanto, é igual. Nós é que deixamos, não é, aceitar. Portanto, não podemos mudar ninguém. Não podemos mudar ninguém. Só a nós mesmos. Não podemos mudar que esse familiar queira oferecer presentes envenenados. Não podemos mudar o livre arbítrio dele. Portanto, aceitar o presente põe-nos no papel de vítima e é ele no papel de agressor. E se não aceitarmos, deixamos de estar no papel de vítima e ele também deixa de estar endividado. Portanto, é essa a ideia. Aceitar é conivência com o erro do outro. E não aceitar o que não nos pertence salva-nos a nós de sermos vítimas. Mas não vítimas da pessoa, mas vítima da nossa escolha. Então, uma narrativa podia ser: eu respeito-me e respeito a si também, do jeito que é. O meu autorrespeito não vai permitir que você me agrida, seja de que forma for. Ou seja, o respeito é um ato e um exercício de amor. O que a família não dá é difícil recuperar. Outro mito. Se a vida nos permite a experiência de uma família difícil ou até a ausência dela, o mais sensato é aproveitar essa experiência como grande mestre. A nossa evolução é individual. Esta independência psicológica é um movimento altruísta, no qual devemos entender que não precisamos de ninguém para viver, mas gostamos de viver com as pessoas. O amor que nos damos é suficiente, mas gostamos de o partilhar com os outros e que os outros o partilhem connosco. Portanto, cada experiência de vida, e aqui neste auditório, nesta sala, neste país, neste mundo, neste planeta, não há uma única experiência que se repita. São todas experiências diferentes. Todos
Só temos uma família que temos porque ainda somos imperfeitos, não é? Todos, não há aqui ninguém perfeito. É má notícia. E até termos a nossa família saudável e perfeita, ainda vamos errar. E vamos errar muito. Mas na certeza de que o acaso é uma lei sábia. Sim? Ninguém se torna infeliz por mero prazer, mas na sequência de muitos fatores que lhe são desconhecidos, agindo inconscientemente sem a capacidade de avaliar os danos das suas atitudes. Quem não tem a capacidade de amar aqueles com os quais convive, mais difícil será amar os que não conhece. Aprendamos, portanto, a paciência com aqueles que nos são próximos e estão desta forma doentes da alma. E julguemos as sementes do amor, paciência e renúncia a uma família feliz para harmonizar afetos, lapidar imperfeições. Porque amar os nossos afetos nós já aprendemos, certo? Amar quem nós gostamos, com quem nós nos identificamos. O difícil é nós amarmos os desafetos. Não é? Essa é a nossa aprendizagem, é trabalhar no laboratório da família, aprender essas competências na família, e às vezes assim, mesmo assim é um desafio, mesmo assim é difícil, mas para depois generalizarmos essas competências para a nossa família mais universal. Imaginemos um hipotético naufrágio, onde pessoas dependentes e independentes acabam perdidas numa ilha deserta. Quem é que acham que sobrevive mais facilmente? O dependente que senta na praia, chora e acha que não sobrevive sozinha? Ou o independente que caça, pesca e constrói abrigo? Portanto, esta questão da dependência e da independência, de dependermos de alguém ou independermos, o que a família não dá, é difícil de recuperar, também nos traz algumas mais-valias, também nos traz outras ferramentas para lidarmos com os desafios vivenciais. Uma narrativa possível poderia ser: aceito a minha experiência terrena como mais uma etapa da minha evolução, aceito aprender com erros e crescer com a maturidade que eles me proporcionam. Opto escolher o amor em todos os desafios, assim estarei sempre certo. Não é? Porque o amor é a resposta. A verdade liberta e transforma as relações familiares, mais autênticas, mais saudáveis. Certos de que, apesar de dolorosas para o nosso ego, são o caminho da regeneração. Então, como podemos libertar-nos desses mitos? Reconhecer a necessidade de mudar é importante, porque não são só os outros que estão mal, nós também precisamos de mudar. E que não somos perfeitos, ninguém é, mas procuramos nos aperfeiçoar. As palavras de Jesus são muito claras na questão de definirmos limites. Ele diz assim: seja porém o teu sim, sim e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno, jamais usa vingança. Quando precisamos e queremos dizer não e dizemos sim e vice-versa, é maligno, desequilibra, prejudica-nos. Todas as relações precisam de limites. Limites equilibrados, respeitadores do próprio e do outro, onde predomina o poder de realização, transformação da nossa própria vida. A outra pessoa não tem o direito nem o poder de invadir a nossa intimidade. Não é? E é importante também cultivar a paciência, com a consciência de que aquele que hoje se apresenta agressivo no grupo doméstico encontra-se doente da alma, merecendo mais orientação, mais amor e mais paciência. Não é? Porque para os outros nós já temos, não é? Para eles é que não. E cultivar a renúncia, não é? Renunciarmos ao ego para que o nosso si mesmo, a nossa plenitude se desenvolva mais facilmente. Imaginemos uma cerca de jardim que representa os nossos limites, que nós definimos para nos preservarmos, para nos abrigarmos, para nos resguardarmos. E a pessoa trator é que não respeita os nossos limites, seja de que forma for, violência, dominando, impondo, passa por cima da cerca. Agora eu pergunto, quantos tratores nós encontramos na nossa vida? Já encontraram muitos? Quando isso acontece, nós escolhemos várias atitudes. Podemos reagir com agressividade, é que já se viu passar por cima da minha cerca, vou lá e vou passar por cima da cerca dele. E este movimento iguala-nos, não é, em agressividade ou em passividade. Não adianta fazer nada, ele não muda, vai ser sempre assim, já não vale a pena.
Portanto, e este movimento de autoanulação é como se abríssemos a cerca para ele entrar com o trator quando ele quiser. Não é? Em muitas famílias esta atitude é tomada como uma ilusão de que estamos a resolver conflitos. Mas o que acontece na verdade é que os estamos a reprimir e a interiorizar. E podemos escolher a assertividade. Portanto, sim, é de facto, essa cerca está aí que é para ninguém passar por cima da minha cerca. Certo? Explicar isso, impor os nossos limites. E a verdade é que podemos ter que levantar ou reerguer várias vezes essa cerca, mas o importante é reerguermos e que a pessoa perceba que tem lá esse limite. A família é um sistema que deve ser analisada como um todo, onde cada membro é o que por si mesmo e pelas relações que estabelece com os outros. Nada acontece isoladamente. Qualquer coisa que afeta um dos componentes afeta todos os outros. Se nós escolhermos a assertividade, a verdade e o amor, estamos ou não estamos a influenciar o outro a escolhê-los também? Ouçamos a parábola do semeador, anotada por Mateus. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Numa primeira análise podemos pensar assim, mas ele então é tão descuidado, porque é que ele não semeou logo num terreno fértil? Não era assim mais fácil? Porque esta parábola não está a chamar a atenção para o semeador, mas o terreno em que a semente cai. E a família é o ambiente em que somos convidados a aprender a amar. Independentemente de como acharmos que o nosso familiar vai receber as nossas sementes do amor, nós devemos lançá-las, mesmo que elas possam cair nos beirais de caminho, nos pedregais, nos espinheiros. Não é? Então, desta parábola, nós podemos fazer assim uma analogia dos nossos perfis pessoais, de nos identificarmos. Será que estamos mais na beira do caminho? Que são as pessoas que estão muito longe da verdade libertadora, do verdadeiro sentido da vida, estão assim na superficialidade. A semente cai, mas não tem como germinar. Não são pessoas nem boas, nem más. Ou seremos mais pedregais? As pessoas que se motivam inicialmente com a possibilidade de evoluírem, mas também rapidamente se desmotivam. Reconhecem a verdade, mas não se querem comprometer. Ou espinheiro. A pessoa que está neste perfil, ao receber a semente do amor, sufoca com a rebeldia do desamor, sufocam as verdades e produzem muito sofrimento. Ou estaremos na terra fértil. A pessoa que está neste perfil procura sentido para a própria vida. 30, 60 ou 100, que simboliza o nível de despertar, em que encontram o nível em que se usam a verdade para transformar as nossas vidas. Portanto, a convivência familiar vai ser uma semeadura de amor, onde cada um vai semear aquilo que puder, porque as sementes são eternas. Pode não fazer sentido hoje, mas elas ficam lá sempre, prontas para poder germinar. E nós podemos ser semeadores ou colhedores. O colhedor é aquele que quer colher os frutos só, que não são nossos, porque quem fertiliza o terreno não somos nós, mesmo que lancemos as sementes, é o próprio terreno, certo? Então, por que importa o amor? O amor fertiliza o nosso coração para sermos semeadores do amor. Temos em nosso poder várias sementes de luz e energias de amor, nunca se perdem. A oração, a orientação, a visualização positiva, para que gravitem na pessoa a quem queremos doar esse amor, principalmente àqueles que estão mais doentes da alma. E esses precisam ainda mais de nós reforçarmos os nossos desafetos, que nós temos assim uma vinculação mais negativa, e esses ainda precisam mais das nossas orações. Façamos a nossa parte e confiemos na providência divina, que é uma crença, mas esta sim, refletida
sentida e vivenciada. E quando não souber o que fazer, opte pelo amor. E ele é a resposta a todas as perguntas. Ele cobre uma multidão de pecados. Então, para terminar, a pergunta impõe-se: por que é que a família importa? A família que cada um tem, seja ela qual for, é integrada no nosso projeto de cada um para promover o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, através da aquisição de recursos, de amadurecimento que as experiências reparadoras nos vão proporcionar. É um laboratório vivencial que lapida as nossas imperfeições através do exercício do amor, da harmonização dos afetos. Então, o objetivo maior é encontrar a plenitude no exercício deste amor em família, preparar-nos para a fraternidade generalizada, ou seja, generalizar esse exercício de amor à nossa família universal, através deste sublime laboratório que é a vida em que nascemos e que vamos nascendo. Obrigada pela vossa atenção.